Fala aí, galera do oitavo ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o primeiro reinado e vamos, no final da nossa aula, do nosso vídeo, nós vamos estar falando sobre o projetão, beleza? Então, vamos para a aula, para o vídeo não ficar muito longo também, né? Mas vamos lá. Após a independência, né, nós temos a manutenção da estrutura social do Brasil nesse processo de independência. Haja vista que a América Espanhola, né, ela se tornou independente, mas ela não esteve atrelada ao processo de centralização de poder, como, por exemplo, a manutenção da monarquia. Isso não aconteceu lá na América Espanhola. Aqui no Brasil, o que aconteceu? Já diferente disso, né? Aqui no Brasil, o Brasil se tornou independente, mas manteve a estrutura social e política, tá? A economia herdada e o do período colonial. Você tem uma monocultura, um latifúndio e também a escravidão. Nós temos também a centralização administrativa, que fazia parte do processo de organização do governo, né? Se manteve a estrutura da mesma forma. Beleza? Então, o que aconteceu? A consolidação da independência, né, ela veio, né, estabelecimento aí de uma organização política. Nós temos as lutas de independência no Nordeste, também na província da Cisplatina, e o rompimento externo da independência. Isso aí aconteceu, tá? Nós temos aí a consolidação do Império, as lutas de independência que aconteceram, né, ocorridas aí na província da Bahia, do Grã-Pará, Piauí, Cisplatina também. O reconhecimento da independência do Brasil foi um reconhecimento de independência externa brasileira. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos, né, que reconheceu, e também a independência do Brasil foi reconhecida através também e apoiada pela doutrina Monroe, tá? Portugal reconheceu a independência do Brasil mediante aí um pagamento de uma indenização, e a Inglaterra a celebração de acordos comerciais com o Brasil, que foram fundamentais aí para que a Inglaterra também reconhecesse, né, a independência do Brasil. Dom Pedro I, por volta aí do mesmo período, a partir da independência nós temos aí a Constituinte, né, que Dom Pedro precisava começar a dar cara a esse Estado, dar cara a esse novo império. E aí ele precisava montar uma Constituição. Mas aí por volta de 1823 havia algumas configurações políticas, como por exemplo o Partido Português, né, que era favorável à reconciliação brasileira, né, com Portugal. Tá? Nós temos o Partido Português, Partido Brasileiro, que era favorável ao liberalismo econômico e à autonomia administrativa, tá? Mais liberdade às províncias. E também nós temos os radicais liberais, que defendiam a democracia, né? Eles eram mais republicanos e defendiam a transformação socioeconômica radical de forma rápida, tá? Então nós temos aí esses três grupos políticos que eram presentes durante aquele período. A Assembleia Constituinte, né, foi convocada para elaborar a primeira Constituição brasileira. A apresentação do projeto constitucional de 1823, apelidada de Constituição da Mandioca, ela retirava poderes de Dom Pedro, e também, como por exemplo, ela recebeu esse nome Constituição da Mandioca porque, para que houvesse aí o direito ao voto, a pessoa teria que comprovar uma renda em quantidades aí de mandioca, né? Uma quantidade de... Em 1823, o imperador dissolveu a Assembleia, tá? E ele não aprovou essa Constituição. E o que ele fez? Resolveu fazer uma Constituição, tá? E em 1824, no ano seguinte, foi outorgada pelo imperador a primeira Constituição lá em 25 de março de 1824. Outorgado porque ela foi imposta, ela veio de cima para baixo, tá? Não foi promulgada, né, que é discutida e votada, ela não foi, tá? Estabelecia a monarquia constitucional e hereditária, a instituição do poder moderador, que era o rei, o imperador, controlava os outros três poderes, tá? Então ele servia de poder moderador, em dúvida entre esses poderes,
a decisão era dele. Mas, na verdade, era ele que indicava também muitos ministros do governo. Então, na verdade, ele tinha total poder nesse período. Tá? Essa Constituição dava todo o poder a Dom Pedro. A instituição também do voto censitário, tá? E também do controle de Estado sobre a igreja, o controle do Estado sobre a Igreja Católica. Tá? E aí nós temos o poder moderador no topo, depois Conselho de Estado, tá? O poder legislativo, executivo e judiciário, e aí nós temos Senado, Câmara Municipal, presidente de províncias e também o Supremo Tribunal de Justiça, beleza? Então, Dom Pedro, ele centralizou nele, através do poder moderador, todo o poder que era do Estado, tá? Então, nós temos vários conflitos no primeiro reinado, tá? Como, por exemplo, os conflitos que existiam eram justamente contra as elites brasileiras, né? O centralismo político, a imposição do poder moderador, o estabelecimento do Senado vitalício e também concessões aos privilégios que os portugueses tinham. Então, os brasileiros nesse período ficaram insatisfeitos com o grande poder que os próprios portugueses tinham dentro do governo. E aí nós temos um movimento chamado como Confederação do Equador, por exemplo, que ocorreu na província de Pernambuco, que tinha oposição ao autoritarismo de Dom Pedro I e sofreu também violentas repressões do Estado. Os líderes desse movimento, que era o Frei Caneca, né, o principal líder desse movimento, foi até mandaram como é que é o nome que fala? Guilhotinar, né, na verdade, guilhotinar ele, e ele morreu com um tiro porque as pessoas não queriam matá-lo, enfim. Esse movimento foi um movimento muito expressivo, né, que foi a Confederação do Equador. Ah, professor, mas por que tem um nome do Equador? Porque fica lá próximo, a capital, né, desse movimento, a sede desse movimento ficava lá no próximo da linha do Equador, tá? Também nós temos a Guerra da Cisplatina, que foi uma violenta e onerosa guerra para o Brasil, que foi uma guerra que causou muitas baixas no Brasil e também muito prejuízo, que foi a guerra da independência da independência do Uruguai, que é hoje que era a Cisplatina, né, que é hoje o Uruguai. Isso eu expliquei nas aulas anteriores, tá? Ele contribuiu para o aumento da dívida externa, que o Brasil teve que pegar dinheiro com a Inglaterra, aumentou a impopularidade de Dom Pedro muito no Brasil, né? A derrota do Brasil nesse conflito, que foi intermediado aí pela Inglaterra, que a Inglaterra tinha muitos interesses aqui nessa região também da Cisplatina, e também ocasionou aí essa guerra na declaração de independência do Uruguai. Houve um acordo entre a Argentina e o Brasil, onde ninguém ficaria com esse território, e houve a emancipação do Uruguai, beleza? A abdicação de Dom Pedro I lá em 1831, ela veio por vários desgastes que Dom Pedro estava sofrendo, como por exemplo a crise política, o autoritarismo do imperador. Também nós temos a impopularidade que era enorme de Dom Pedro I, a violenta repressão à Confederação do Equador trouxe muitos malefícios à popularidade de Dom Pedro, e também nós temos o predomínio do partido português no governo, que os brasileiros eles eram contra a predominância dos portugueses dentro do governo brasileiro, do governo de Dom Pedro I. Então, esses foram os principais motivos que causaram a abdicação de Dom Pedro, tá? A derrota do Brasil também na Guerra da Cisplatina, o assassinato de Líbero Badaró, que era um grande crítico de Dom Pedro, né, que nesse momento, né, o Líbero Badaró ele era dono de um jornal, ele era jornalista lá, ele escrevia no jornal, onde ele criticava muito Dom Pedro, e ele foi morto, foi assassinado, e investigações disseram que os mandantes do assassinato eles eram ligados, né, a Dom Pedro, e isso fez com que muitas pessoas as pessoas ficassem motivadas a irem contra Dom Pedro, como por exemplo, Dom Pedro ele tem também, além disso, né, durante, na verdade, esse período,
né, da morte lá de Badaró, e as pessoas começam a chamar ele de assassino, enfim, né, ele vai para Minas, né, o estopim, né, na verdade, é que ele vai para Minas, e lá em Minas ele é muito hostilizado por pessoas que usavam preto, né, em manifesto, né, a morte de Líbero Badaró. Também, quando ele volta ao Rio de Janeiro, encontra aqui a chamada Noite das Garrafadas, que foi um encontro entre os apoiadores de Dom Pedro e os críticos de Dom Pedro. Eles se reuniram no Rio de Janeiro e houve um enfrentamento desses dois grupos que causaram arruaça no centro do Rio de Janeiro, uma disputa entre uma guerra de garrafas e paus, pedras, de um enfrentamento desses dois grupos, que ficou conhecido como Noite das Garrafadas, que foi aí um movimento nas vésperas da saída de Dom Pedro. Também tem uma outra questão também sobre a abdicação de Dom Pedro, que é justamente quando Dom Pedro ele entra na disputa do trono de Portugal, porque Dom Pedro era o primeiro na linha sucessória. Seu irmão, que estava exilado, ele faz um acordo com Dom Pedro, né? Dom Pedro ele faz um acordo com seu irmão, dizendo que seu irmão seria uma pessoa que iria tomar conta do trono, né? Do trono português, até que sua filha, a filha de Dom Pedro, né, ela pudesse assumir o trono, fizesse uma certa idade, e depois ela se casaria com o seu tio, né, na verdade, para poder ficar no trono. Mas ele não aceitou, ele deu um golpe lá, e Dom Pedro resolveu enfrentar seu irmão. E por diversos outros motivos, esse também um deles, né, Dom Pedro resolve voltar a Portugal, abdicar o trono aqui em detrimento do seu filho, que só tinha 5 anos de idade na época, e ele abandona o trono aqui no Brasil para voltar a Portugal para disputar o trono com o seu irmão. Lembrando que ele estava com uma baixa popularidade, vários problemas aqui, o governo em crise. Ele prefere sair daqui para ir para Portugal, com o objetivo aí de poder tentar ainda governar alguma coisa, né? E ele fica em Portugal, assume o trono em Portugal e deixa aqui o seu filho, que passa depois da coroação, se chamar Dom Pedro II. Beleza? Falei bem rapidinho aqui, porque nós já falamos anteriormente sobre isso em outros vídeos, mas queria fazer aqui um compilado aqui com vocês, rapidamente falando sobre o primeiro reinado, beleza? Galera, fiquem com Deus. E, peraí. Nós temos que falar ainda sobre o projetão. Então é o seguinte, o 8º ano, o tema do nosso projeto é Caldas de Bem com a Vida, e vocês ficaram com o convívio, o subtema, né, convívio humano e social, beleza? Nas ideias de convívio humano e social, eu tenho aqui 2 sugestões, tá? Até mesmo de atividade, tá? Então, nós temos aqui, ó, uma proposta, fazer um vídeo demonstrando as mudanças no convívio humano nas diversas esferas, tá? Você pode falar como eram as interações antes e depois da pandemia e como estão sendo agora, tá? Como está acontecendo com esse distanciamento social e como você imagina que será o período pós-pandemia. Entender o mundo novo e esse mundo que nós estamos inseridos, tá? A importância de nos prepararmos para o que está por vir nesse novo mundo, a partir dessas transformações que estão acontecendo, tá? O mundo, nós sabemos que ele não será mais da mesma forma. Então, quais mudanças que estão acontecendo, o que está acontecendo no convívio social, quais as características dessa mudança, se já houve alguma outra mudança de paradigma, uma outra mudança de abordagem, de vivência ou de forma de se relacionar no meio social. Eu gostaria de saber se já houve isso antes, de alguma outra forma. Você tem que deixar isso claro pra gente, tá? No seu trabalho, fazendo um vídeo. Aí você pode fazer um jornal, você pode montar um jornal, uma pesquisa, você pode fazer um vídeo talvez entrevistando alguém. Enfim, a ideia é você tratar, né, baseado aí no que eu já falei aqui e no que tá indo para casa de vocês aí,
né, das sugestões, é importante que vocês abordem esse tema, tá? O convívio social antes, durante e depois da pandemia. O que está acontecendo? Por exemplo, a utilização das redes sociais para comunicação, como que está sendo esse mundo pós-pandemia, entendeu? Tudo isso vocês vão abordar dentro do vídeo. Você pode fazer um vídeo, tá? Também sobre essa atividade. Gente, lembrando, para quem ficou com alguma dúvida, olha só, vamos lá, recapitulando. Você precisa fazer um vídeo demonstrando as mudanças que ocorreram no convívio humano, tá? Você pode falar de várias coisas, em todas as esferas, tá? Todas as esferas. Nos trabalhos, como que o cinema vai funcionava antes, tá? Agora e depois. Vamos lá, vamos dizer aqui sobre o comércio, como é que o comércio está lidando com isso, como que a sua cidade, como que Araruama está lidando com esse processo, né? Aumentou as vendas de e-commerce, aumentou as vendas pela internet, estão fazendo mais entregas, como que está sendo esse momento pós, esse momento durante, e qual é a sua projeção, o que você acha que vai acontecer depois, né? Essa construção vocês vão fazer no projetão. Isso é história, tá? No âmbito da história. Beleza, galera? Qualquer dúvida, deixem nos comentários, beleza? E eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu? Beijão, um abraço.